Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para o penúltimo dia da nossa leitura. Uau! Glória a Jesus por isso. 99 dias de leitura da palavra de Deus de forma ininterrupta. E você aí firme conosco lendo a palavra de Deus. Olha que benção. Hoje, a partir da carta de Judas, e vamos adentrar no livro de Apocalipse e, por fim, amanhã concluiremos este lindo projeto. Parabéns, parabéns para você que chegou até este lugar. Se ainda não se inscreveu, chegou até os 99 dias e ainda não se inscreveu no canal, poxa vida, hein, crente? Se inscreva aí, bênção de Deus, deixa a sua bênção aí no canal. Vamos orar ao Senhor, agradecer por Ele nos trazer até aqui e fazer a nossa leitura. Querido Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça e a tua fidelidade. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados de Deus, Pai, e guardamos em Cristo Jesus. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-lo e lutar pela fé que, em vez por toda, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por toda, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois que os que não creem, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram a prática contrárias à natureza, forma oposta, como exemplo do castigo de fogo eterno. Do mesmo modo também esses, os quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como animais racionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movido por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão.
dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogância, adulam os outros por meio de por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, olhando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem os outros, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua própria glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Salvador nosso, seja glória, majestade, poder e autoridade sempre, de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus, da qual lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e o que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz esteja com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem como com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, todo-poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreve num livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos eram como a chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como um som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, e na sua força, ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo:
Não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto e eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto às 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. E ao anjo da igreja escreva, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e anda no meio das 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que está morto e tornou a viver. Conheço as tribulações pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, da sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos a provas e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja que em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar as ciladas dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seus meios os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza e o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduzindo os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração.
retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porém outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu o darei autoridade sobre nações, e com um cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que vocês realizam, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que, ora, virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram das suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que vocês realizam, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, tendo pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus, mas não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o príncipe da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim você é morno e não é nem quente nem frio. Estou pronto, a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, e a fim de que a sua vergonha, a sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta, e a primeira voz que ouvi era como trombeta ao falar comigo, e disse: Suba aqui. E eu suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono estava acesas 7 tochas de fogo, e são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante a um cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro semelhante a um ser humano, e o quarto semelhante a uma águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olho ao redor, por dentro, não tinham descaindo, não tinha descanso, nem dia, nem noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, e que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra, ações de graça ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, e aos 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam ao que vive para todos sempre, depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: Não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procede de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número
o número era de milhões e de milhões, e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que for morto, e ao receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que nele há, dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo dos 7 selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse o som de trovão: venha. E vi então, e eis que um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada a grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e eis que um cavalo preto, o seu cavaleiro era como uma balança na mão. Seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz do meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. Eles foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgue nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi o cordeiro, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um pano de saco feito com crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar, e os reis da terra e os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre se encontraram nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre a árvore alguma. E outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo.
ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem a árvore, nem até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000. De todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, foram marcados com o selo 12.000. Da tribo de Rubens, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Sacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, foram marcados com o selo 12.000. 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos, palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono, prostrando sobre o seu rosto e adorando a Deus, dizendo: Amém, louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram dia e noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará com as fontes das águas da água da vida, e Deus lhes enxugará do olho toda lágrima. Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com orações a todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E na mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue foram tirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grandes montanhas em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a lua e as estrelas, para que a terça parte deles escureça em uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então ouvi uma águia que, voando no meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai,
dos que moram na terra por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi a estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, com a fumaça uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram, como a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e lhes foi dito que não causasse dano à árvore da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de ser humano. Tinham também cabelos como cabelo de mulher, e os dentes era como dente de leão. Tinham couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxando muitos carros, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpião, e um ferrão na cauda tinha poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre ele o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, que em grego é Apolion. O primeiro aí passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e mês, ano, que matassem a terça parte da humanidade. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, esta visão pude ver que os cavalos e os cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Depois, pois a força dos cavalos estava na boca, na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeça, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, e a prata, e o bronze, e a pedra, a madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus frutos. Apocalipse capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, e posto o rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo, e o anjo tinha na mão o livrinho aberto, pois pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Gritou com a voz forte, com um rugido de leão, e quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo
as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vi para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou nos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, a vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o no seu estômago, e ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel, quando, porém, comi no meu estômago foi amargo. Então Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, que são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca das 2 testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, que alguém prender e causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra e todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho de que devem dar, a besta que surgiu do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos entre os povos, tribos, filhos, nações, contemplarão, repito 9, então, versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio. Não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. O que habita sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias no meio, entrou neles o Espírito da vida, e vindo da parte de Deus, eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram ficaram com muito medo. As 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: suba para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram atemorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou no nosso Senhor, no seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus,
prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram e chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, forte chuva e granizo. Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus no seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: Agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, no mesmo diante da morte. Não amaram a própria vida, por isso alegrem-se, ó céus, vocês que nele habitam. Ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante o tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão pôs-se em pé sobre a areia do mar. Amém. Glória a Deus por esta leitura. Querido Deus, graças te damos. Obrigado por chegarmos até aqui. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, protegido. Fica conosco, Senhor. Ensina-nos a praticar, a viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.